Alunos, nós estamos aqui na nossa segunda aula. Essa aula eu vou dar o número dela de aula 1B, por um motivo muito simples, que na realidade ela ainda é uma introdução, nós não entramos ainda nos próprios evangelhos, né? Vou dar uma introdução aos evangelhos. O que eu chamei aqui de introdução é as características culturais da época em que se deram tanto os fatos quanto a escrita dos evangelhos, né? E nessa aula discutiremos uma coisa que é bastante complexa, veremos de uma forma, tentar ver de uma forma mais sintética, que é o chamado problema sinótico. Então vocês considerem aí para vocês ainda esta aula como aula 1, a continuação da aula passada, porque aí as próximas realmente serão sobre os evangelhos propriamente dito e sobre o livro de Atos, ok? Então vamos lá, queridos. A palavra primeiro, evangelho, né? Eu acredito que todos vocês saibam que ela deriva do grego, é formada pela união de dois termos. Eu quer dizer bom. Por exemplo, eufonia é o som que se produz de forma agradável, né? E angelia, que se pronuncia, tá vendo? Angelia significa mensagem, nova, no sentido de novidade, notícia, tá? Para os que sabem um pouco de grego, vocês vão ver que tem dois gamas aqui, mas a regra de leitura diz que quando você tem dois gamas, o primeiro se lê N, tá bom? E aí podemos definir a palavra evangelho como as boas novas, as boas notícias, ok? Então essa é a questão da definição do termo evangelho. Muito bem. Além disso, o que eu quero que vocês saibam são os idiomas falados na época de Jesus e na época da produção dos textos, né? Todo mundo fala do grego e do hebraico, mas não pode esquecer do latim, não pode esquecer do aramaico, tá? O latim, lógico, era a língua do império dominante, o império romano, tá? Era falado pelos soldados, pelos romanos, e por isso era uma língua muito importante, né? Tinha sua razão de ser na Palestina, porque a Palestina estava dentro do Império Romano, ok? O grego era a língua culta, a língua universal. Seria o equivalente, gente, ao inglês de hoje. Ninguém poderia sobreviver no comércio ou nas relações, digamos, internacionais sem saber o grego, tá? Era um padrão de comunicações, né, internacionais principalmente. Não era a língua que o povo falava, tá bom? O hebraico era a língua dos judeus, mais religiosa do que realmente falada no dia a dia, porque era mais utilizado no templo, tá? No dia a dia o aramaico era utilizado, tá? O hebraico aqui já começa a ser, aspas, esquecidos pelo povo, tá? E é por isso que depois você terá uma coisa chamada os maçoretas, que são os tradicionalistas. Eles vão se preocupar em vocalizar a língua hebraica, porque as vogais não se escreviam, só se escreviam as consoantes. Eles vão se preocupar em vocalizar para que as pronúncias das palavras da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, fossem pronunciadas de forma correta, tá? E o aramaico era a língua popular da Palestina, tá? Os judeus passaram a utilizá-la após o cativeiro babilônico, onde ficaram por 70 anos. Vocês podem conferir lá em Jeremias, tá? O que é esse cativeiro babilônico, para quem por acaso não souber? Em 586 a.C., né, o Império Babilônico invadiu, destruiu o templo e levou o povo judeu. Claro que a elite, né, queridos? O povo mesmo continuou em Israel, continuou nas suas pequenas atividades do dia a dia. Agora, a elite cultural, religiosa, foi levada para a Babilônia, ok? Isso se deu em 586 a.C. e foi quando o templo foi destruído, tá? Então, isso é importante vocês guardarem, que nós vamos voltar a falar disso, ok?
E aí, queridos, vamos falar rapidamente sobre as instituições, mas rapidamente mesmo, porque eu quero falar mais longamente. Eu vou ler para vocês algumas anotações que eu fiz sobre as facções políticas e religiosas da época, tá bom? Então, as instituições. O Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de reunião, de concílio, tá? Máximo, que julgava as questões religiosas dos judeus. Então se reuniam lá todos os líderes religiosos, tá? 70 ou 71 membros, dependendo da contagem deles, né? E eram proibidos de aplicar a pena de morte. Por que eu citei esse texto de 2 Coríntios? Porque aqui vocês vão ver a aplicação de uma pena que não é a pena de morte. Tá? O Sinédrio não podia, por isso que eles não condenam Jesus à morte, ok? A sinagoga. A sinagoga, queridos, é uma instituição que começa a surgir pela época do exílio da Babilônia. O que eu falei do exílio? Em 586 a.C., né, os babilônicos invadiram a Palestina, invadiram Jerusalém, destruíram o templo e a elite foi exilada, ok? Então o que acontece? Os três pilares que sustentavam, digamos assim, a religião judaica estavam sendo questionados. A terra, né, o templo, né, e o homem, né? Então, e Deus, claro, mas eu digo assim em termos mundanos, a terra, o homem e o templo, né? Então, quer dizer, este homem, o sacerdote, ele foi deslocado para a Babilônia, o templo foi destruído, a terra já não pertencia mais politicamente ao povo judeu, ok? Então, quando você vê aqui em Atos, você vai ver que Paulo já encontra várias sinagogas nas suas viagens missionárias, ok? Então, a sinagoga é uma instituição que se formou já como uma forma de substituir o templo. E como o templo era uma coisa centralizada, era em Jerusalém, em Israel, né? Os judeus poderiam correr para lá para poder fazer as suas oferendas e tudo. Com a destruição do templo, as sinagogas foram substituindo o templo em vários locais. Então você encontra sinagogas espalhadas por toda a Ásia Menor. Não há mais a necessidade de se manter esta instituição dentro do território de Israel, mesmo porque ele estava dominado pelos babilônicos, ok? E o templo, né, gente? Até 70 depois de Cristo, tá? Você tinha um local onde os judeus ofereciam sacrifício. Então vamos botar ordem aqui na cronologia para vocês entenderem. Até 586 você tem o templo. Lembram de Salomão? Tudo bem? Então Salomão, você bota aí 900 e pouco antes de Cristo. Até 586 o templo estava lá em Jerusalém. Este é o templo construído por Salomão, então se chama período do primeiro templo. Então vai desde a sua construção por Salomão até a sua destruição em 586 depois de Cristo. Mas aí depois o que acontece? Se vocês forem lá, leiam em Esdras e Neemias, vocês vão ver que vários judeus vão retornando e o templo é reconstruído. Mais ou menos em 515, se não me falha a memória, você já tem o novo templo. Então, deste período, vamos arredondar de 500 antes de Cristo até 70 depois de Cristo, você tem de novo o templo construído, reconstruído. Então, este segundo templo e esse período ficam conhecidos como período do segundo templo, ok? Em 70 depois de Cristo, esse segundo templo é destruído e aí não é mais reconstruído, tá? Então até 70 depois de Cristo, você tinha um local onde os judeus ofereciam sacrifício. E fora de Jerusalém, você tinha o quê? As sinagogas, ok? Então, essas são as instituições. Agora, as facções, queridos, nós vamos demorar um pouco nesse slide. Eu resolvi não escrever, eu vou ler aos poucos. Eu aconselho que depois vocês vão parando aí o slide, vão anotando, tá? Então, nós vamos falar de cada uma das facções, não são todas as que tem, vamos falar das principais, tá? Vamos começar pelos fariseus.
Olha, atribui-se o surgimento do farisaísmo ao período correspondente ao cativeiro babilônico, olha lá, 586 a.C., tá? A partir, né? E basicamente toda a informação que a gente tem sobre os fariseus é oriunda das obras de um historiador, gente, chamado Flávio Joséfo. Ele tem vários livros, um deles chama-se Antiguidades Judaicas, tem a história dos judeus, tá? Ele é muito importante para nós sabermos sobre os fariseus, saduceus e os essênios. Tá? A maior parte das informações que nós temos é sobre ele. Mas também temos algumas fontes de rabinos, tá? Por volta do século II, tá? E as próprias informações contidas no Novo Testamento. Tá? No tempo de Jesus, os gentios, os gregos e os romanos, né, eles tentavam constantemente mudar os costumes e a religião dos judeus. Havia várias revoltas, inclusive, né? E os fariseus foram um grupo que surgiu com a missão de preservar, na visão deles, os judeus dessa ameaça, tá? De permitir, a ameaça de permitir que a idolatria contaminasse o povo de Deus. Era assim que eles viam. E aí o nome fariseu deriva de uma palavra hebraica que significa separar. Eles eram extremamente zelosos pela lei de Moisés, mas eles também se consideravam os guardiões das tradições orais que os anciãos desenvolveram por gerações. Tá? Então é bastante interessante essa facção, tá? E os saduceus? Os saduceus eram o grupo que fazia oposição aos fariseus. Os saduceus se intitulavam discípulos de Zadok, o primeiro sumo sacerdote do templo que o rei Salomão havia construído. Tá? Então eles falavam, não, nós somos discípulos diretos do sacerdote Zadok. Por que virou saduceu? Porque na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, só do Antigo, tá, gente? Do Antigo Testamento para a língua grega, Zadok foi escrito Saduk. E aí vem saduceus, ok? Os saduceus, portanto, tinham uma ascendência sacerdotal, pelo menos naquilo que eles acreditavam, né? E se apegavam ao entendimento literal das escrituras, sem levar em conta possíveis interpretações. Eles rejeitavam a lei oral dos fariseus. Então aí você já tem uma primeira oposição importante para saber que, tá? E, também os saduceus tinham crenças bem opostas aos dos fariseus. De acordo com Joséfo, os saduceus negavam a ressurreição e o juízo do futuro. Criam que a alma morria com o corpo, negavam a imortalidade, negavam a existência dos anjos e dos espíritos. Criam que Deus não intervinha na vida dos homens, não tinham as mesmas crenças que os patriarcas, negavam a existência do inferno, Sheol em hebraico, né? E só depositavam a crença naquilo que a razão pudesse provar. Olha que interessante isso. De forma geral, o Novo Testamento apresenta de forma negativa um resumo da crença dos saduceus. Em Atos 23:8, você pode ler lá. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Né? Com isso percebemos que este era um grupo que interpretava as escrituras utilizando como base, olha aí, os mesmos pressupostos que futuramente passaram a ser denominados de humanistas. Tá? Desconsiderando o caráter divino, espiritual e sobrenatural. E aí nós temos o Franklin Ferreira, que é um professor do Mackenzie, que tem um livro bastante interessante, né? Ele faz a seguinte declaração acerca da crença dos saduceus. Abre aspas. Os saduceus, com seu repúdio à doutrina da ressurreição e descrença na existência de seres angelicais, podem ser considerados como precursores dessa corrente de interpretação das escrituras. Pouco se sabe a origem desse partido judaico, mas parece haver adotado uma posição secular pragmática de interpretação das escrituras. Ao negarem verdades básicas das escrituras, os saduceus podem ser considerados, guardadas as devidas proporções, como os modernistas ou liberais da época. Fecha aspas. É palavra do Franklin Ferreira, ok? Então vejam com vocês, daqui a pouco nós vamos ter um slide que falará sobre
a questão do livre-arbítrio na visão de cada um, do fariseu, do saduceu e dos essênios, ok? E os zelotes? Quem são os zelotes? Os zelotes são um grupo, gente, que se destaca como sendo mais radical dentro do judaísmo, tá? Eles foram os principais responsáveis por produzirem os levantes contra Roma. Eles lideraram várias revoltas, tá? Provocando inclusive a guerra judia ou guerra judaica de 66 a 70 depois de Cristo. O que aconteceu em 70 depois de Cristo? A destruição do Templo de Jerusalém. Então eles criaram uma guerra que teve como consequência a destruição do templo. Tá? Os zelotes tornaram-se sinônimos de fervorosos e foram os que uniram o fervor religioso com o compromisso social e uma tática quase militar mesmo de ação. Tá? Esse grupo rebelde idealizava a vinda do Messias mediante uma ação revolucionária que resultaria em sua libertação das mãos opressoras de Roma e do helenismo. Tá? Os zelotes desprezam o governo romano e seus colaboradores, engajando-se na luta armada. Tá? E dentro ainda dos zelotes, havia um grupo mais radical ainda, eles já eram radicais, imagina, mas ainda mais radicais, que são os sicários. Eles eram completamente fanáticos, tá bom? E agora vamos falar dos essênios, queridos. É um grupo muito importante, está sendo muito estudado, nós temos muitas hipóteses, teorias, ainda está em curso. Tá? Com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, se teve mais informações, tudo. Tá? Eles são habitantes de Qumran. Tá? Não foram mencionados no Novo Testamento, mas mesmo assim muitos acreditam que há referências indiretas aos seus pontos de vista religiosos nos evangelhos. Tá? Qumran fica ali ao lado do Mar Morto, tá bom? Então, por isso que se chama os escritos que foram achados lá em Qumran, manuscritos do Mar Morto. Tá? Aqueles que viviam em Qumran foram chamados qumranitas ou essênios, tá? Que viviam em assentamentos em todo Israel. Não viviam só ao lado do Mar Morto, tá bom? Eles tinham crenças centrais, mas eram também um grupo diversificado e podem ter visto seu papel de forma diferente, tanto os qumranitas quanto os essênios, tá bom? Enquanto os fariseus se tornaram sinônimos de hipócritas na história do pensamento judaico, né? Os saduceus de mundanismo, e os essênios se tornaram sinônimo de isolacionismo. Isso é, vida separada e afastada de todos. Então, na história, os fariseus são os hipócritas, os saduceus os mundanistas e os essênios são os separados, são os isolados, tá? Eles eram extremamente... o seu grupo ficava totalmente isolado dos centros urbanos, tá? Os essênios surgiram na tentativa de manter a instrução escriturística viva, assim como os fariseus, mas sem a hipocrisia característica desse grupo e a busca por uma vida de fidelidade e compromisso diferentemente dos saduceus. Tem um autor chamado Charles Ray, tá? Que escreveu, tem a Bíblia Anotada, São Paulo, Mundo Cristão, em 1994, ele afirma assim: o essenismo foi uma reação ascética ao externalismo dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. O problema é que eles pensavam que para se cultivar uma vida de santidade, teriam que viver totalmente isolados do mundo, em um sistema de ascetismo. Joséfo, no livro Antiguidades Judaicas, diz o seguinte, abre aspas, a doutrina dos essênios é esta, que todas as coisas são melhores atribuídas a Deus. Eles ensinam a imortalidade da alma e estima-se que os frutos da justiça devem ser obtidos com sincero esforço. Eles são excluídos do tribunal comum do templo e eles totalmente viciados em agricultura, aficionados acerca da virtude, e isso em justiça, na verdade, a tal ponto que, como nunca antes visto dentre dos homens, a instituição deles não impede de ter tudo em comum,
para que um homem rico não goze mais de sua própria riqueza do que aquele que tem absolutamente nada. Fecha aspas. Palavras de Flávio Joséfo. Então, grande parte das informações iniciais que nós tínhamos sobre os essênios são os textos de Flávio Joséfo. Depois vieram os manuscritos, né, do Mar Morto. Os romanos destruíram a comunidade essênia antes de partirem para Jerusalém, por volta mais ou menos 68, se não me engano, viu, gente? Muitos acreditam que foram os essênios que escreveram os manuscritos do Mar Morto, tá? Alguns, tá, gente? Hoje se sabe que não é tudo, não, tá? Nesses achados, os manuscritos do Mar Morto encontram-se evidências de que os essênios se isolaram por desejarem abandonar as influências corruptas das cidades judaicas. Eles se dedicaram a preparar o caminho do Senhor, olha essa expressão, crendo que o Messias viria e consideravam-se o verdadeiro Israel. Segundo Joséfo, os essênios, além de enviar suas oferendas ao templo, realizavam sacrifícios de forma diferente do restante dos judeus e acentuavam a importância da purificação e do batismo. Por causa dessa diferenciação ritualística, os judeus os proibiram de sacrificar no templo, que os mesmos essênios afirmavam estar contaminado pela impureza da religiosidade social e judaica. Tá? Então, veja, os essênios são um grupo muito importante e é pena que não tenhamos muito tempo de aprofundar, tá? Mas particularmente eu, acredito que há uma influência deles sim nos grupos do João Batista e enfim, são coisas que vocês podem pesquisar e tentar estudar, tá? Tem um outro grupo que pouca gente fala, porque não se tem muita informação, que são os herodianos, tá? Os herodianos eram um grupo de judeus que acreditavam na cooperação com Herodes para haver o favorecimento dos judeus. Muito embora Herodes considerasse a si mesmo um Deus vivo, tentando helenizar Israel, exercendo forte pressão política sobre a nação judaica e buscando corromper os costumes judaicos. Historiadores como Jerônimo, Tertuliano, Crisóstomo e Teófilo revelam que os herodianos criam ser Herodes o Messias, surgindo em defesa de Herodes para adquirir algum tipo de benefício. Tá? O pastor Ernesto Gnini, tá, no seu livro O Período Intertestamentário, interbíblico, não sei se é interbíblico ou intertestamentário, enfim, declara que os herodianos eram um partido mais político que religioso. Eram como os saduceus em religião, divergindo apenas em um ou outro ponto político. Esse grupo se colocava à disposição do governo romano, trabalhando como espiões que observavam continuamente possíveis situações que poderiam trazer problemas ao governo, como rebeliões políticas, insurreições ou movimentos messiânicos, a exemplo de Jesus e os seus próprios discípulos. Tá? Ao passo que os zelotes eram fervorosos defensores de uma rebelião, evidentemente que os herodianos se tornaram os seus opositores. Vejam, gente, eu li esses apontamentos para que vocês tenham essa noção. Achei que seria mais produtivo ler do que escrever, porque vocês veem que são muitas informações. É um slide que vocês têm que parar e ir procurando analisar, ok? Pouco a pouco, sem... Olha aí, eu pus uma imagem só para ilustrar, né, os fariseus e Jesus. Eu achei bonita, achei da internet, tá? E aqui você tem uma indicação bíblica, um texto bíblico, Mateus 10, de 2 a 4, em que fala sobre o zelote. Olha que interessante. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Publicano também é um grupo importante, tá, gente? Só que não dá para a gente estudar tudo agora, né? Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Tá vendo que interessante? Então, você tem também no Novo Testamento referências, como vocês mesmos já sabem disso, evidentemente, tá bom? E a questão, gente, agora, do livre-arbítrio em cada um dos principais grupos. Nessa época havia 3 seitas entre os judeus, tá? Com diferentes opiniões sobre as ações humanas. É uma frase de Flávio Joséfo.
Então, para os saduceus não há destino, nada é pré-ordenado. Todos os eventos são resultados apenas o que? Do livre-arbítrio. Quanto aos fariseus, eles dizem que alguns eventos são pré-ordenados por Deus, outros são resultados do livre-arbítrio humano. E olha os essênios, todos os eventos são pré-determinados e ocorrem somente quando Deus deseja. Então, gente, com isso vocês estão vendo que essa discussão não é de hoje, é extremamente antiga e todas as posições que nós temos hoje, de uma forma ou de outra, derivam de uma dessas três, evidentemente, ok? É isso, queridos, é bastante difícil essa parte. Vamos entrar para a segunda parte da aula. Eu devo fazer uma ressalva aqui, não uma ressalva, mas assim, talvez até um desabafo. A questão dos evangelhos sinóticos, ela é extremamente difícil. Cada autor vai ver de um ponto de vista, vai fazer uma divisão de alguma maneira diferente. Então eu tentei mostrar para vocês as principais posições, não vamos discutir tudo, tá? A palavra sinótico, ótica, lembram de, você vai na ótica comprar os seus óculos, então é uma visão conjunta, uma visão concordante, uma coisa que concorda com a outra, tá? E os três primeiros evangelhos são chamados sinóticos, que foi um termo proposto por Griesbach em 1776. Por quê? Porque ele percebeu, Griesbach, grande semelhança entre esses evangélicos. Entre esses evangelhos, tá? Grande semelhança. Você tem realmente, às vezes, trechos inteiros iguais, não é verdade? Mas há diferenças também, isso vai ser um problema. Então, falar em problema sinótico é questionar qual a relação e influência que esses três evangelhos possuem entre si, tá? Então, por exemplo, alguém copiou alguém? Teve um evangelho antes dos três que todos se reportaram? Ou teve mais de dois que os três, ou pelo menos dois, copiaram? Então, tudo isso são hipóteses, nós não temos como verificar. Tá? Cada um pega um aspecto dessas concordâncias entre esses três evangelhos, ou as suas diferenças, para discutir um tipo de dependência. Marcos foi o primeiro, tá? E o Lucas e Mateus copiou. Não, foi Mateus o primeiro e Marcos e Lucas copiaram. Não, sabe? Mateus e Lucas copiaram Marcos e um outro evangelho. Enfim, isto é dizer qual é a relação que eles possuem entre si. Tá? É uma questão bastante espinhosa, viu, queridos? Mas vocês não podem passar por esse curso de Novo Testamento sem pelo menos saber que existe essa discussão acadêmica, ok? Alguns estudiosos argumentam que Mateus, Marcos e Lucas provavelmente utilizaram os evangelhos um dos outros ou uma outra fonte em comum. Essa suposta fonte que ninguém nunca achou, mas ela é um construto acadêmico, é chamada de quê? Por que quê? Por que a letra Q? Porque a palavra Quelle, olha a letra Q aqui, significa em alemão fonte. Então, a fonte chamada fonte, porque não se tem, ela é só uma construção teórica, gente, não se tem nenhum manuscrito, não se tem nenhum fragmento dessa fonte. Ela não existe enquanto realidade física, tá? Ela é uma construção intelectual, tá bom? Então vamos lá. Olha, quanto ao problema, várias soluções foram colocadas, queridos, é muito complexo o número de soluções, não são só essas, e mesmo essas, uma às vezes entra na outra. Aí a partir das minhas leituras para dar aula para vocês, eu optei por colocar essas quatro que eu acho que, de certa forma, elas abarcam todas. A primeira solução, que eu inclusive escrevi aqui, depois nós vamos nos outros slides falar da teoria dos fragmentos, da interdependência e da teoria das duas fontes. Essas quatro soluções,
me parecem ser as mais será a divisão, digamos, mais abrangente para todas as outras soluções. As outras, que vocês podem em leituras encontrar nomes diferentes, vão estar encaixadas de alguma forma numa dessas, tá? Uma das primeiras soluções é a dependência comum de fontes orais, tá? É uma hipótese não documental. Por que não documental? Para esta dependência comum de fontes orais, não havia um documento original, haviam só relatos orais, tradição oral, e que todos os evangelistas beberam nessas fontes orais e escreveram os seus evangelhos. Como essas fontes orais são as mesmas, aí é que eles veem a semelhança entre os evangelhos pelo fato de beberem na mesma fonte de tradição oral, tá bom? Então, esta dependência comum de fontes orais é uma hipótese não documental. Agora, dentre as hipóteses documentais, ou seja, que tem documentos escritos, você tem a teoria dos fragmentos, você tem a interdependência e a teoria das duas fontes, tá bom? A teoria dos fragmentos, queridos, é a dependência de todos os evangelistas de um número cada vez maior de fragmentos escritos. A solução conta com a possibilidade de que já logo depois da morte de Jesus, ou durante até mesmo sua vida, foram escritas algumas coisas e que cada ano esse número aumentou. Então foram escritas palavras de Jesus, foram escritos relatos sobre a Páscoa, e assim esses pequenos fragmentos foram aproveitados pelos sinóticos, pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá? Eles incorporaram esses fragmentos nos seus evangelhos. Então, como esses fragmentos são os mesmos que os três se utilizaram, aí vem a conclusão de o porquê que esses evangelhos são tão parecidos em vários trechos, ok? Então, essa é a chamada teoria dos fragmentos. Aí você tem a teoria da interdependência. Dentro da teoria de interdependência, tá? Imagina-se que dois evangelistas usaram um ou mais evangelhos para elaborar o seu. Então, vamos supor, Lucas e Mateus usaram Marcos. Ou Marcos e Lucas usaram Mateus, por exemplo, ok? Então, um exemplo, tá? De dependência direta é a tradicional hipótese agostiniana. Então, Agostinho acreditava que Mateus foi o primeiro evangelho, seguido de Marcos. Marcos utilizou Mateus, e então Lucas utilizou tanto Mateus como Marcos. Vejam, essa é a hipótese de Agostinho. Tá? Agora, o Griesbach, aquele que eu falei, que inclusive deu o nome de evangelhos sinóticos, ele diz que propõe um modelo em que pelo menos dois dos evangelistas utilizaram a mesma fonte escrita. Griesbach sustentou que Mateus escreveu primeiro, tá? E depois Lucas e finalmente Marcos, dependendo dos dois. E essa teoria ainda é muito aceita. E como é um pouco difícil, eu achei na internet esse esquema, tá? Vocês veem que está até em inglês, tá? Que é a hipótese agostiniana. Então, Mateus é o primeiro, depois Marcos e Lucas. E Lucas se utilizou, olha, tanto de Marcos quanto de Mateus. Tá vendo? E Marcos se utilizou somente de Mateus. E daí, qual é a diferença para a hipótese do Griesbach? Tá? Aqui você tem uma inversão de Marcos e Lucas, tá vendo? É só isso, mas Mateus continua sendo o primeiro na visão tanto do Griesbach quanto do Agostinho, tá certo? Então, eu achei bastante interessante que isso pode ajudar vocês a entender. Então, Lucas bebeu tanto de Marcos, né? Desculpa, Marcos bebeu tanto de Lucas quanto de Mateus, tá bom? E Mateus foi o primeiro evangelista, tá certo? Então, essas são hipóteses. E aí você tem uma teoria chamada teoria das duas fontes, tá? Porque daí você tem duas fontes em que
Mateus e Lucas usaram, tá bom? Então vamos lá. A partir da observação de que, enquanto Mateus e Lucas escreveram ensinos de Jesus que não constam em Marcos, mas que, embora colocados em lugares diferentes, são muito semelhantes, fez surgir a ideia de que existe uma fonte além de Marcos, que tanto Mateus quanto Lucas usaram. Uma fonte que principalmente continha as palavras e os ensinos de Jesus. Essa é aquela que eu citei para vocês, a fonte chamada Q, conforme a palavra alemã Quelle, tá? E aí, finalmente, para nós encerrarmos, né, vocês vão ver o esquema dessa teoria das duas fontes. Então, você tem como documentos originais Marcos, então você tem a primazia de Marcos nessa teoria das duas fontes, e você tem uma hipotética fonte Q que ninguém nunca viu, não é uma fonte que foi achada nos achados arqueológicos, não é, é uma construção teórica, tá? Que tanto Mateus quanto Lucas se utilizaram. Tá? Então essa é uma das teorias mais propagadas, que é a teoria das duas fontes, tá certo? Então essa é a questão do problema sinótico e algumas possibilidades das suas soluções. Queridos, possibilidades, são construções teóricas, nós não temos, pode ser que no futuro tenhamos, assim como foram achados os manuscritos do Mar Morto, que mudaram radicalmente os estudos bíblicos, quem sabe ainda esteja reservado para a nossa felicidade o encontro de mais algum documento, de mais alguma coisa que possa esclarecer. Enquanto isso, eu só quero que vocês gravem que o problema sinótico é essa questão de como os evangelhos se relacionam entre si, os 3 primeiros evangelhos, tá? Pelas suas semelhanças, e as hipóteses por que eles são tão semelhantes e as suas soluções, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu falei muito rápido, pareço um trator falando, mas é que eu quero, dentro da medida do possível, né, queridos, passar o máximo de informações para vocês. Fiquem com Deus e muito obrigada.